Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre o processo de execução e sobre a execução das obrigações de fazer e de não fazer. Respira fundo e vem comigo, porque esse tema parece complicado, mas no fundo ele é bem lógico. Pensa comigo, de que adianta ganhar uma ação se aquilo que o juiz decidiu não acontece na prática? O processo de execução nasce exatamente para resolver esse problema. Ele é o momento em que o judiciário sai do plano das palavras e entra no plano da realidade. É aqui que o direito reconhecido vira resultado concreto. No processo de execução, o credor pede ao Estado que obrigue o devedor a cumprir aquilo que está em um título executivo, que pode ser uma sentença ou um documento previsto em lei. O juiz, então, utiliza medidas previstas no Código de Processo Civil para garantir esse cumprimento, sempre com cuidado, sempre respeitando a dignidade do executado, mas com foco total na efetividade. Agora, vamos pensar nas obrigações de fazer. Imagine uma situação simples do dia a dia. Uma pessoa entra com uma ação porque a construtora entregou o apartamento com infiltração. A sentença manda a empresa consertar o problema. Isso é obrigação de fazer. O objetivo não é receber dinheiro, mas sim que o reparo seja realizado. E a obrigação de não fazer? Pense em um vizinho que foi proibido judicialmente de realizar festas barulhentas durante a madrugada. Aqui, a ordem é para que ele se abstenha de uma conduta. O Código de Processo Civil dá prioridade ao cumprimento específico dessas obrigações, ou seja, o juiz tenta fazer com que a conduta seja realizada ou interrompida e não simplesmente convertida em dinheiro. Para isso, o magistrado pode fixar multa diária. Essa multa serve como um incentivo para que a parte cumpra a decisão. Se funciona ou não vai depender do caso, e por isso a lei permite que o valor seja alterado a qualquer momento. Faz sentido, concorda? Com essa base bem entendida, a gente consegue avançar com mais segurança. No próximo bloco, vamos falar da principal ferramenta de defesa do executado, que são os embargos à execução. Seguindo nossa conversa, no bloco 2, nós vamos tratar dos embargos à execução, que costumam assustar no início, mas ficam bem claros quando você entende a lógica por trás deles. Os embargos à execução são a forma que o executado tem de se defender quando está sendo cobrado com base em um título extrajudicial. Eles funcionam como uma ação própria, mesmo acontecendo dentro do processo de execução. Esse detalhe é muito explorado em prova, então vale guardar com carinho. Antes de discutir a dívida, a regra geral exige que o executado garanta o juízo. Em outras palavras, é preciso assegurar que existe um bem ou valor vinculado ao processo. Pensa em alguém que está sendo cobrado por um contrato de empréstimo. A lei quer garantir que, se o credor estiver certo, haverá patrimônio para satisfazer o crédito. O prazo para apresentar os embargos começa a contar da intimação da penhora. E atenção aqui, esse prazo é decisivo. Perdeu o prazo, perdeu a chance de discutir aquelas matérias nos embargos. Dentro dos embargos, o executado pode alegar, por exemplo, que a dívida já foi paga, que o valor está errado, que o título não é válido ou que existe excesso de execução. Agora, um ponto importante: os embargos não suspendem automaticamente a execução, ou seja, a cobrança continua. O juiz só suspende os atos executivos se entender que os argumentos são relevantes e que existe risco de prejuízo sério. Imagine comprovar documentalmente que a dívida já foi quitada. Nesse caso, faz sentido segurar a execução até o julgamento dos embargos. Percebe como o sistema tenta equilibrar os interesses? De um lado, o direito do credor. Do outro, o direito de defesa do executado. E com isso, a gente abre caminho para o último bloco, que trata de um tema muito sensível: a execução contra a fazenda pública. Agora, no bloco 3, vamos conversar sobre a execução contra a fazenda pública, o regime de precatórios e as requisições de pequeno valor. Esse é um dos assuntos mais cobrados em concurso e exige atenção aos detalhes. Quando o devedor é a fazenda pública, a lógica muda.
Aqui não existe penhora de bens como acontece com particulares. Isso ocorre porque o patrimônio público segue regras próprias e está vinculado ao orçamento. Depois que a decisão transita em julgado, o credor apresenta os cálculos. Reconhecido o valor, o pagamento não acontece de forma imediata. Ele ocorre por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor, dependendo do montante da condenação. O precatório é utilizado para valores mais altos. Ele deve ser incluído no orçamento do ente público e respeita a ordem cronológica de apresentação, com algumas preferências previstas na Constituição. Por isso, muitas vezes o pagamento demora mais. Já a requisição de pequeno valor é aplicada aos créditos menores, dentro do limite definido em lei por cada ente federativo. A grande vantagem aqui é o prazo. O pagamento acontece com muito mais rapidez. Pense em um servidor que ganhou uma ação de pequeno valor relacionada a diferenças salariais. Nesse caso, a requisição de pequeno valor garante mais efetividade. É fundamental lembrar que esse regime substitui a execução forçada tradicional. Não há atos de constrição patrimonial. O cumprimento da decisão ocorre dentro desse modelo constitucional próprio. Com isso, conseguimos fechar todo o raciocínio sobre o processo de execução, passando pelas obrigações de fazer e não fazer, pelos embargos à execução e pela execução contra a fazenda pública. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.